Olá, seja bem-vindo a mais um programa Você Precisa Saber, um programa de muitas entrevistas interessantes. E hoje, nesse nosso programa de hoje, nós vamos receber o Henrique Alberto de Medeiros Filho, super conhecido aqui no estado, publicitário, jornalista, escritor e empresário há mais de 40 anos. Henrique, bom dia, seja bem-vindo. Abraço, Aqui prazer estar com você aqui. Play. Eu que agradeço por esse convite. E antes de bater um bate-papo, Henrique, eu gostaria que você apresentasse, falar um pouquinho de você, da sua vida. Não tem tanto mistério? Não tem tanto mistério. Eu sou publicitário, sou jornalista, sou escritor, tenho empresa já há alguns anos na área de comunicação social, né, já atuo na área de cultura, às vezes se mistura com a parte de educação, né, e mexendo dentro da parte cultural, um pouco mais ativamente nessa área, mas na área de propaganda você também está o tempo inteiro dentro de um setor econômico, você está sempre buscando o fomento da economia, é uma mola propulsora, né, da economia, a publicidade, a propaganda. Com certeza. E o jornalismo dentro da atuação justamente da abordagem desses temas de um modo geral. Então, minha vida sempre se pautou nisso, desde garoto, desde também com outras áreas, como cinema, como fotografia. Então, é mais essa dinâmica da comunicação social e da cultura, né, como um todo, assim. Perfeito. E como nós sabemos, Henrique, que nosso estado é um estado novo, né? Foi praticamente dividido em 77. Sim. E aquela pergunta, você é daqui de Mato Grosso do Sul? Eu sou curumaense, mas eu, na verdade, saí de lá muito cedo. Minha família é toda de lá. Meu avô mudou para lá em 1880, mais ou menos. Ele veio da família paterna, veio de Santa Catarina. Minha família materna já é italiana. Uhum. Então, e eu, com 6 meses de idade, 1 ano, eu já estava, de qualquer forma, em São Paulo, Rio de Janeiro, e vinha para casa, às vezes, nas férias. Meu avô, de qualquer forma, foi prefeito lá de Corumbá. Meu tio, Pedro de Medeiros, também é escritor, tem uma trajetória muito grande dentro da cidade de Corumbá, dentro ali daquela área do Pantanal. Assim, é uma referência de concretismo e de poesia nos dois estados, inclusive, tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, que na verdade são irmãos siameses, né? Com certeza, perfeito. Então a gente tem uma mistura muito grande, de qualquer maneira, as culturas, as tradições e o que tem de passado se mistura, né, dentro da região. E aí cresci no Rio, em São Paulo, e terminei voltando aqui justamente na época da divisão. Perfeito, em 77 mesmo. Eu voltei em 79 e voltei para ficar mesmo. Assim, fiquei uns 6 anos numa ponte aérea, Rio, São Paulo, Campo Grande. Na época eu atendia muito governo, tudo mais, até 89, assim, então, muito Brasília também. Aí depois, sim, eu terminei ficando mais fixamente aqui em Campo Grande e saindo para visitar outras regiões. Tá certo, né? Perfeito. Henrique, vamos lá. Uhum. Quando você olha para a sua trajetória tão diversificada, o que mais te surpreende hoje no seu caminho que trilhou até aqui no momento? Não sei, eu acho que está vivo ainda. Com certeza. Exclusivamente, né? Você ainda está tentando buscar novidades, tentando buscar referências, tentando buscar viver, tentando buscar o novo, tentando ao mesmo tempo usar o teu passado dentro de uma perspectiva de vida e de formatação. Enfim, sabe o que acontece? Nada me surpreende muito na vida, não, sabe? Já passou o que tinha que passar, né? Não é isso, não. Ao contrário, entende? Eu acho que ninguém passa o que tinha que passar, né? Eu acho que você sempre tem que passar e por muitas coisas. E viver esse momento, então. Mas justamente por você viver os momentos, ou ter momentos vividos, ter momentos a viver, é que nada te surpreende. Sabe, eu tenho aquela filosofia de Jorge Benz e Tim Maia, de que tudo é tudo e nada é nada, sabe? Você acredita em tudo por não acreditar em nada, sabe? E as coisas vêm e vão de uma maneira que você não consegue
nem saber o que vem, sabe o que nem vai, o que vai, com certeza. E tocar o barco, entende? Então não existe assim algo que me surpreenda. Eu fico muito feliz. Não tem como dizer que eu não fico feliz com a trajetória. Eu tive a possibilidade de viver muito, tive a possibilidade de aprender muito, tive a possibilidade de trabalhar com muitos setores e também ter uma interatividade muito grande, muitos amigos, um grupo muito grande assim, de contatos, a possibilidade de você poder atuar de uma forma social também, na área cultural. Mas é aquela coisa, a vida está aí, é uma sequência, continua. Com certeza. E não há aquela coisa assim tem alguma... Não existe algo que seja, sabe, assim, isso. Não, tem vários issos. Aí é uma coleção de issos que leva a algum lugar. Perfeito. Henrique, como que você vê hoje em relação a escritor? Vamos lá. Nós sabemos que cidades maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Brasília, Minas, a parte do escritor hoje está focado mais em centros grandes. Como que você vê hoje em Mato Grosso do Sul essa relação? Não, Mato Grosso do Sul tem uma produção literária muito forte, muito grande. Você tem ótimos escritores aqui, tem pessoas que vivem a cultura e vivem a literatura de uma maneira muito bonita. Proporcionalmente ao Estado, são 2.600.000 habitantes, né? A gente tem uma capital de 1 milhão de habitantes. Você tem muita gente trabalhando em termos de cultura. Falta muito um pouco espaço, entendeu? Falta muito também de uma questão de política de Estado em relação à educação como um todo. Entende? A leitura está dentro da contextualização do pensamento, de você procurar transformar pensamentos, você procurar agregar pensamentos, a forma de você trabalhar com a autocrítica, com a maneira de analisar o mundo, de analisar a vida. Você tem o livro de todas as formas, desde o livro técnico até a literatura como um todo, né? Eu costumo dizer que gramática é matemática, né? Perfeito. Você colocar vírgula, você colocar o ponto e vírgula, você colocar o ponto. A literatura já é o sonho, a literatura, sabe, é a fantasia, a literatura é o pensamento, é a maneira que você tem de poder fazer com que as pessoas possam discutir e tentar buscar uma nova forma de convivência, entender o que é intolerância, entender, de um modo geral, o que é conviver e o que é pensar fora do quadrinho, né? Então, essa é a questão. Mas nós temos pessoas ótimas aqui no Estado, excelentes, né? E o problema é que há a necessidade realmente de você tentar cada vez fazer mais com que haja movimentos com relação a isso. Você tem mais escritores, às vezes, do que leitores. E, na verdade, escreve-se muito normalmente nesse país. Escreve-se muito também no estado de Mato Grosso do Sul. Mas em relação à divulgação, ela é bem vista aqui no estado? Você tem uma boa vontade muito grande com relação à imprensa, da mídia, de um modo geral, de divulgar, de difundir, sabe? Agora, a difusão em si, infelizmente, você precisa criar também um hábito das pessoas conviverem com isso, né? Saírem de casa para isso, ter o presencial, ter o convívio, a discussão, entende? O social, participar, entendeu? Sabe, ter participação realmente no processo. Não adianta a gente ter, vamos dizer, uma mídia, ter um jornalismo abrindo espaço para a cultura, encontrando espaço para a cultura, para a educação, e você não ter também uma população. Isso tudo é uma cadeia, né? Você precisa da divulgação, você precisa das pessoas envolvidas nisso, na captação, de buscar amigos, você precisa que as pessoas discutam esse setor. A cultura também é uma coisa muito relativa, o que é cultura popular, o que é intelectual, o que é, sabe, o que representa um determinado artista ou outro, sabe, por que esse não presta, outro não presta, tudo é cultura de qualquer forma. Com certeza. Tudo tem o seu ponto, seja cultura popular, seja cultura elitista é modo de dizer, um pouco mais pensativa, elucubrativa, sabe?
Então, tudo isso tem tem o seu momento, é uma cadeia produtiva, uma cadeia que se movimenta, que precisa, de qualquer maneira, encontrar, em determinados momentos, esses elos, que são difíceis de você, sabe, unir, entendeu? Mas existe uma produção muito grande, existe muita gente boa, sabe, tem textos maravilhosos aqui nesse estado, espetaculares. Perfeito. É uma pergunta aqui que eu quero fazer para você e o pessoal que estão do outro lado ali. Hoje nós vemos que dentro da parte dos escritores, da leitura, e alguns querem desenvolver alguns livros e os outros não. Hoje nós temos a inteligência artificial. Você entra na internet, está lá, monta seu livro em 10 minutos. Eu queria que você passasse contexto. Como que é esse mecanismo? Eu acredito que não funciona. Não, a inteligência artificial... Ela veio para ajudar, mas dependendo... Ela ajuda muito em todos os setores, de modo geral, como pesquisa, como forma de te ajudar até na formatação de um texto, de um trabalho. Antes, Bings, Googles... e outros mecanismos de pesquisa, você tinha pesquisa, você tinha que fazer uma formatação. Quando você está falando em termos de texto, exclusivamente. Isso, perfeito. Hoje, o que a inteligência artificial muitas vezes te faz é trazer aquele texto de uma forma já redigida. Agora, evidente, é uma redação que, se você for realmente analisar, ela não tem muita emoção, sabe? Ela não tem muita emotividade. Se você for pegar, você nunca vai, talvez, conseguir. Eu não sei, eu não tentei ainda pedir que a inteligência artificial, por exemplo, escrevesse dentro do estilo de Gabriel Garcia Marques, sabe, com relação a um texto voltado a isso, a tal. E você trabalhando, porque a inteligência artificial, ela te obedece, né? Você vai ali para você pedir os mecanismos, você tem que falar, eu quero uma fotografia. Quero uma fotografia multicultural, sabe? Tendo um japonês, tendo um italiano, tendo um africano, sabe? Tendo um finlandês dentro da imagem. Eu quero que tenha cabelo... Aí ele vai colocando, senão ele vai... Ele pega como se fosse uma geração, perfeito. Ele te obedece. Entende? O lance ali da coisa é isso. Inclusive, dá um trabalho danado. Porque para você poder realmente contextualizar, às vezes, o que você quer, e da mesma forma, a questão de texto. Agora, lógico, você vai jogar lá, me faz um roteiro, dizendo que o cara está chegando numa cidade, ele vai fazer para você. Sabe? Agora, faltam, às vezes, alguns momentos de criatividade, algumas coisas assim um pouco mais fortes. Às vezes você consegue distinguir, porque as pessoas têm estilos, os textos têm estilos. Às vezes ela está um pouco, sei lá, não que seja pobre, mas ela tem assim uma sequência, às vezes, meio lógica, sabe, de texto. Agora, ajuda muito, sabe, em termos assim de pesquisa e no aspecto da produção assim de trabalhos, essas coisas todas assim. É um perigo, porque pode fazer com que as pessoas, e principalmente os alunos, pensem menos, né? Antes você era obrigado realmente a buscar, a compilar, pesquisar, pegar, você mesmo escrever, você mesmo encontrar a concatenação daquilo. Isso, de qualquer forma, você está mexendo com o seu intelectual, você está mexendo com o seu raciocínio, você está mexendo com a lógica. E hoje as pessoas, na verdade, estão pegando o texto, você já vem pronto, é um horror. Isso chama-se cérebro relaxado. É uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil, é algo que a gente está vendo no início de século uma revolução muito grande no aspecto de determinados mecanismos midiáticos, de relações humanas, da maneira do convívio com as próprias mídias sociais, os aplicativos, o celular. Enfim, a discussão de você começar a proibir celular, inclusive em escolas, que realmente você tira completamente a concentração, você tira completamente o convívio, você tira completamente o raciocínio. Acaba aquele social, né? Tudo, e até mesmo a questão de o que é isso? Tá aqui, é isso aqui, um pássaro, é um animalzinho com pelos, que tem asas, que voa, que tem tantas espécies. É meio complicado. Então,
eu não sei, a gente está vivendo um momento que está uma grande balbúrdia, sabe? Perfeito. A gente tem que ver o que isso vai dar. Eu acho que isso só vai dar um resultado daqui realmente a mais alguns anos. Eu acho que a gente está vivendo ainda esse processo de revolução, de uma forma muito rápida. Você no século XX, eu venho do século XX ainda, as mudanças se davam de décadas. Hoje as mudanças se dão de ano em ano, e elas estão começando a se dar de mês a mês. A evolução é rápida. Daqui a pouco é de semana em semana, dia em dia. Eu tenho um poema meu que eu digo que a velocidade, que a informação numa hora dessa vai vir antes na velocidade da luz. Porque é uma coisa, estoura uma bomba em Pequim, você, em 2 minutos, você tem Pequim, eu não sei, porque já tem um pouco mais de restrições. Não, mas é uma realidade, sabe? né? Mas, é um exemplo. Restrições de envio de uso de internet, etc. E tal. Mas eu estou brincando, né, também. Não porque hoje a informação ela voa, é isso que você quer falar. Então, pode ser em Pequim, pode ser em Nova York, pode ser em Moscou, pode ser na Belgrado, pode ser qualquer onde lugar, quer que seja. Até, pode até ser, aqui mesmo no Brasil. pode tá? ser em Passárgada, sabe? E você vai ter essa interatividade. Então, são momentos difíceis. Eu acho que a gente está atravessando momentos complicados, sabe, de muitos conflitos, sabe, Perfeito. no sentido de pensamento, de discussões, de humanismo. E temos que ver o que isso aí vai dar. Sabe? E bota conflito nisso, hein? Vamos lá. Henrique, quando começou a sua carreira na comunicação social? Você sempre gostou? Eu escrevo desde 10 anos de idade. Né? Tá no sangue, eu fazia desenhos, fazia historinhas em quadrinhos, escrevia já textos desde essa época, poemas ou mesmo pequenos textos. Comecei a fotografar com 13, 14 anos, começando a mexer com fotografia, com essas coisas assim, pequenos filminhos de Super 8, aquelas coisas que existiam antigamente e tudo mais, muito material musical no sentido de compilações de música e de estudar música. Eu nunca desenvolvi o violão, eu estudei também violão, piano, essas coisas. Então você fica com o ouvido musical um pouco. Tive a possibilidade de conviver muito com teatro, com cinema, com produções culturais do Rio e São Paulo. E isso terminou me levando para a comunicação. A comunicação, comecei a trabalhar no Rio, eu tive empresa já com 18 anos, 19 eu já trabalhava com eu era sócio de uma empresa de som e iluminação, acho que 20, uma coisa assim, 19, 20. Fizemos a sonorização da Sala de Cine Meirelles, no Rio de Janeiro, a sonorização do Royal Ballet, na vinda do Royal Ballet no Rio, já novo ainda. Depois terminei trabalhando no Jornal do Brasil, trabalhei no Jornal Fluminense no Rio, fiz freelances na Editora Bloch, na Educação e Cultura. Com bastante experiência já, então. Tinha mais que eu posso te dizer. A partir daí, então, aí foi um início assim, de trabalho. Fiz curso de cinema e fotografia no Museu de Arte Moderna, no Rio. E aí você vai tocando o barco, começa a trabalhar com publicidade e propaganda. Tive uma agência no Rio também, atendendo vários clientes nacionais. Aí, quando eu vim para cá, eu tinha encerrado saída de uma agência no Rio, eu tinha na época eu tinha 2 opções. O Jornal do Brasil queria me mandar para a região amazônica para poder ser correspondente do Jornal do Brasil em Manaus, Juarez, Bahia, na época. Ele disse assim: Henrique, vamos para lá, você fica atendendo. E a minha família aqui, com a entrada do Estado, disse assim: o pessoal está precisando de montagem de comunicação social aqui, está precisando de gente, de pessoas na comunicação do Estado para poder formatar, iniciar, organizar. E eu terminei e disse assim: deve ser uma coisa, deixa eu passar uns aninhos com a minha família um pouco, eu não tenho visto. Passar 2 anos ali, eu não estava afim de pegar a Transamazônica, sabe? Mas um pouquinho mais para cima, né? Em 1979, Nossa. 78, eu subi ali, sabe de uma coisa? Injeção para malária, não sei o quê. Deixa eu ficar onde eu estou, vou descer. Deixa eu pegar, deixa eu dar um pulinho ali em Campo Grande, deixa eu ver pelo menos um pouco mais perto de São dar Paulo. Em Corumbá, ver como é que está esse país do Pantanal, né? Sabe? E aí eu terminei vindo. E aí você fica, você... Eu acho que talvez a região, talvez o DNA, talvez
Agora eu terminei permanecendo, né? Não era uma intenção inicial eu continuar em Mato Grosso do Sul, né? Mas terminou acontecendo. Ficando aqui mesmo. Henrique, como que você vê, por exemplo, na comunicação passada, nós tínhamos livre hábito de falar e se expressar. Hoje nós temos restrições, você sabe disso, e muitas restrições. Sim. Como que você vê hoje, na parte da comunicação, dessas restrições? Olha, tudo é bem difícil, né? Hoje há uma preocupação muito grande com relação à parte social, né? A parte da sociologia, da psicologia, do que, na verdade, é ofensivo ou não, o que você está... Eu acho que as pessoas estão exagerando um pouco, mas sei lá, por que estão exagerando? Eu venho de uma geração também em que o bullying era uma coisa que a gente tinha que conviver, cara. Sabe? E nem sabia que era isso. Você sabe, você tinha que lidar com a rejeição, você tinha que lidar com a superação, você tinha que lidar, sabe, com o xingamento, você tinha que lidar com a mediocridade, tinha que lidar com as pessoas estarem te diminuindo, e superar isso, entendeu? Tentar puxar. É difícil? É. Algumas pessoas têm facilidade maior ou menor em lidar com isso, sem dúvida nenhuma. É algo muito ruim, é algo difícil, é sobrevivência, é a maneira de você aguentar e passar. Hoje, quando eu vejo esse mimimi que não tem mais tamanho, me cansa. Cansa mesmo. Mas cansa porque eu venho de uma geração que está dizendo, essas novas gerações têm... Não sei o que está acontecendo. E é uma coisa preocupante para o futuro, né? A gente sabe disso. De certa forma, sim, sabe? Eu que tive, de qualquer maneira, na relação de trabalho, por exemplo, eu tenho empresa, por exemplo, há 42 anos em comunicação. E a gente trabalhou durante muito tempo com processos de estagiários, essas coisas assim. O comportamento, realmente, a cada 5, 8 anos, de cada geração, de cada etapa das gerações X, Z, millenniums, etc., não sei o quê, cada um com seus comportamentos, as suas formas e dizendo como são mudanças que é complicado você não poder dar um cascudo no cara. E dá vontade, né? É difícil, às vezes, você fala, olha, você está errado, mas eu estou errado. Como é que eu estou errado? Cara, você está errado. Sabe? Muito complicado. Agora, evidente, outro dia, por exemplo, eu estava numa reunião sobre um processo de editais de cultura e uma discussão sobre temáticas. E dentro das temáticas, aquela coisa, se você tiver e colocar um índio, você tem mais um ponto, vamos dizer, na temática das produções, das representações dos projetos culturais. Se tiver uma abordagem, vamos dizer, LGBT, você tem mais um ponto. Se você estiver trabalhando com determinadas etnias, você tem mais um ponto. Gente, complicado esse negócio, hein? Agora, ao mesmo tempo, no debate, uma amiga minha, que inclusive ela é muito ativista, etc., ela disse assim, Henrique, a gente não pode analisar o que a gente pensa, né? A gente tem que ver também a dificuldade da sociedade. De ter essas coisas todas. E eu, evidentemente, com a minha completa dificuldade em não ser interativo, em não ser inclusivo, em deixar de ser inclusivo, aliás, que eu sou uma pessoa inclusiva, sou uma pessoa... Para mim, isso é como não existisse nenhum tipo assim de diferença. De diferenças, de um modo geral. Eu acho que todo mundo tem direito de ser como é, do jeito Todos que somos iguais. Realmente, eu disse assim, você não deixa de ter razão. Sabe, também, porque, de qualquer maneira, há uma necessidade de você abrir realmente muito espaço para essas coisas, que são coisas difíceis de serem absorvidas, de serem entendidas, de serem compreendidas pela população de modo geral, e serem entendidas como normais, como coisas que são cotidianas, que fazem parte da nossa vida e que é um direito que todo mundo tem de ser bem entende a partir do momento que não interfira no seu eu. Perfeito. Certo? É aquela questão de você pode ser o que for e o que quer que seja o que for, contanto que não interfira
no próximo e não cause danos. Isso, que não prejudique. Isso, Exatamente. perfeito. Então, sabe, eu acho que é um processo que... O que a gente estava falando mesmo? Viajei tanto que eu já nem Mas lembro verdade, mais onde é que a gente estava. Em relação a gente estava em relação à comunicação. E comunicação. Então, isso. essas coisas às vezes também são difíceis. Por exemplo, uma vez um cara colocou, eu não me lembro qual foi o deputado, ele estava querendo fazer uma lei na Assembleia Legislativa de que cada comercial tinha necessidade de ter uma pessoa de uma etnia tal. Eu disse assim, bom, tal cá. Se eu for colocar e for usar um único personagem, o que eu faço? Eu coloco um braço japonês, um italiano, uma cabeça africana, um pé brasileiro, um outro indígena, sabe? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, são coisas que você começa realmente a extrapolar, a exagerar, a passar do limite. E passar do limite também quando você quer exigir que você não pode nem ser recriminado por estar atravessando fora da faixa. São coisas assim muito difíceis. Eu praticamente sou contra isso também. Momentos muito complicados também nesse aspecto da relação, da capacidade das pessoas poderem superar seus problemas. Tem coisas que deveriam ser obrigatórias, né? Psicoterapia, psicanálise, psicoterapia, análise, são coisas que deveriam estar, sabe, dentro, desde o início. Você... tem uma assistência social, você tem um procedimento, mas hoje até os professores estão muito solitários, coitados. Antigamente a gente tinha respeito, tinha coisa. Hoje, rapaz, a coisa está impraticável, eu não sei como é que eles dão conta de aguentar a coisa. Muitos deles até têm escolas e conseguem ter classes que são simpáticas, mas é minoria, viu, Henrique? É minoria. Tem periferias em São Paulo, Rio de Janeiro, que a coisa está muito difícil. E é difícil, inclusive, a convivência entre os alunos, entre o procedimento. Enfim, é o que eu te digo, nós estamos em crise. É verdade. É uma crise complicada, mas como é que você vai fazer isso? Isso você faz através justamente de políticas de Estado. E esse país é muito desorganizado. Eu não vou te dizer também qual seja um país que seja super organizado. Mas não exagerado, uma questão social, uma questão de uma série de coisas, uma questão de uma série de problemas. O pessoal com essa questão de esquerda, de direita radical, que é um absurdo, é uma idiotice. O lado esquerdo é horroroso, é horrível, idiota. O lado direito tudo que é extremo, é ridículo, é idiota, sabe? Então você fica sem uma você fica daquele, qual que eu vou? Entendeu? Não, você não vai para lado nenhum numa situação você não tem dessas, caminho nenhum, praticamente. Mas é uma coisa muito difícil. Eu costumo dizer esquerda, direita, não, vai em frente, né? Sabe? Siga seu rumo. É o melhor rumo. que tem. Sabe? Com certeza. Que esquerda, que direita, vai em frente. Mas as coisas são difíceis. É um momento complicado. Uma coisa que eu noto muito, Henrique, eu acredito que, não falando, os dois têm cabeça branca aqui, cabelo branquinho, mas eu sou mais novo, eu acredito eu. Somos grisalhos. Somos grisalhos. Cabelo prateado. Não tem cabelo. Melhor. Cabelos brancos. Então vamos lá. Eu acredito que na minha época do estudo existia duas matérias muito interessantes e hoje não existe mais: EPB e Sociologia. Uhum. Eu estudei e era de extrema importância e era a prova mesmo. Sim. E a comunicação naquela época era ali. E você respeitava o professor. Sim, e muito. Sim, senhor e não senhor. Sim, senhora e não senhora. E hoje não tem mais isso, Henrique. É uma coisa que você acabou de comentar ali. Não tem. Eu tive sociologia, eu tive psicologia. Eu tive filosofia. Isso, eu também. Tive moral e cívica. Isso, moral e cívica. Depois passou para IPB. O meu tempo talvez seja um pouco anterior. Eu ainda era moral e cívica. E, de qualquer forma, eu convivia com isso. Eu cantava hino nacional no antes de entrar primário. Antes de entrar na coisa, você tinha que cantar hino nacional. Todo mundo perfilado. E como eu estudei muitos anos em escola salesiana, que eu vou citar aqui, que é o Dom Bosco, você cantava o hino e rezava um Pai Nosso Ave Maria antes de entrar na sala de aula. Então você não vê mais nada disso hoje. As coisas são bem complicadas, estão muito soltas e soltas de uma maneira também que você... É aquela coisa, você fica sem freio, né? Você fica sem limite, você fica sem uma discussão, as pessoas não querem conversar, não querem discutir, não querem pensar, não querem analisar, e falta humanismo.
né? Justamente, o que falta é humanismo, falta poesia no mundo, entendeu? Falta humanismo, amor a si próprio, educação. Também. São crises que a gente está atravessando. E acredito que a tendência é piorar, eu acho, não sei. Espero que seja melhorar. Com certeza, sempre positivo, hein, pessoal? Sempre otimista e não pessimista, tá? Vamos lá. Como equilibrar a criação estratégica na publicidade moderna de hoje? A questão da mídia social veio como se fosse, bom, não existe mais comunicação. É só mídia social. Sim. Não é isso. O que acontece? Você, antes da televisão, você tinha o jornal, você tinha o rádio. Veio a televisão, você passou a ter rádio, jornal, televisão. Veio a mídia externa, com os outdoors, com as coisas, você começou a ter mídia externa, televisão, rádio, jornal. Veio a mídia social, na verdade, o que você deveria ter? Você teria que ter jornal, rádio, TV, mídia externa, mídias sociais. A mídia social invadiu e atrapalhou muito as três mídias, realmente as mídias eletrônicas, da televisão e do rádio, e principalmente bateu forte na mídia impressa, né? As mídias impressas que não souberam migrar também para o online, praticamente desapareceram, sumiram, né? Empresas como Folha de São Paulo passaram a ter um espaço maior em função do UOL, Estadão com Terra, Globo foi para a Globoplay, sabe? E você tem inúmeros outros meios de comunicação que desapareceram por não conseguir trabalhar isso. A própria Editora Abril, que foi que era fortíssima no país. Uma coisa, a Bloch, empresas assim que mandavam nesse país, em termos de modo de dizer, tiveram problema com relação a essa dificuldade de você puxar e saber agregar a mídia social, a mídia digital, com esse processo. O trabalho correto de comunicação social é a conjugação de mídias, online, offline, a mídia impressa, cada um deles com os seus fatores, com seus públicos-alvos, sabe, com a forma que você tem de poder atingir os públicos que você precisa. O trabalho de inteligência da comunicação social continua, muitas vezes, tendo que ser pensado por pessoas realmente que estudam, que trabalham, que estão envolvidas dentro da compreensão de todo esse processo da comunicação. Mas também, o que aconteceu? As pessoas começaram a trabalhar direto com conteúdo. Hoje, qualquer um virou um escritor na mídia social, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Threads, no seu TikTok, no seu não sei o que, virou um comunicador, todo mundo virou um escritor, todo mundo começou a ter o direito. O Milor tinha uma coisa fantástica, o Milor Fernandes era um escritor, um pensador maravilhoso do Brasil. Ele disse assim: o problema é que deram a voz ao primeiro burro. Aí todos eles acham que podem falar. E eles são muitos. Sabe? Não é o problema do burro, não é o problema da coisa. É que saber entender, há uma questão realmente da formatação cultural, da compreensão do mundo, do universo. Tem pessoas que não estão preparadas, realmente precisam evoluir. O problema justamente está das pessoas buscarem a evolução. A comunicação, inclusive, tem um papel muito grande nisso, deveria ter um papel dentro, inclusive, da comunicação governamental, também no sentido de formação de caráter, formação de identidade, formação educativa, de hábitos, de métodos, sabe, de comportamentos, sabe, no sentido de orientações, orientar e levar para outras ações assim de participação social e tudo mais. Agora, a comunicação está, como qualquer outro setor, dentro desse processo de crescimento, desse processo de compreensão. A parte comercial e a parte social da comunicação
tem essas transformações, tem esse processo também que está tendo... Isso começou mais assim por volta de 2005, 2006, que você teve um avanço muito grande. Tem uns 10, 12, 13 anos, de 10 a 15 anos, essa transformação maior com relação a isso. Agora está começando a ter uma acomodação, a mídia impressa praticamente está desaparecendo. O livro, o e-book, essa discussão enorme também. O livro físico. Agora, de qualquer maneira, você vê países nórdicos e mesmo até os Estados Unidos e outros países ainda europeus estão começando a proibir o e-book, obrigar o livro físico. Eu não sei os estudos que eles possam ter feito no sentido do aspecto da concentração, do aspecto de você ter uma intimidade maior com as palavras do que o texto ali, que você diminui muito. Mas, de qualquer maneira, são coisas que vão ter que ser adaptadas, né? Vão ter que ser analisadas. E a comunicação, no aspecto comercial e no aspecto educativo, vai ter que conviver com esse novo modelo de uma forma inteligente. Os trabalhos que estiverem envolvidos por profissionais que tenham a inteligência de poder desenvolver isso e capacitar e fazer a coisa, pode ser que cheguem a algum lugar. Outros, você vê, uma vez me chamaram para uma campanha, uma vez em governo de estado, eu não vou dizer que governo, que coisa tudo mais, mas assim, Henrique, vem cá, a gente precisa de um material para o turismo. Eu digo, tá legal. E como é que... estamos tentando formatar. Se eu tivesse pego uma arara, uma onça, um jacaré, tivesse colocado um anúncio, venha para Mato Grosso do Sul, não sei o quê, não sei o que, estava resolvido. Eu não. Eu fui inventar, olha, seria interessante a gente pegar... ver em termos de turismo, ver o trade, rotas, porque a gente tem apenas uma rota, a gente está com uma rota só para Bonito, poderia verificar Corumbá, o que poderia fazer, temos as cachoeiras ali, região de Costa Rica, muita água, Rio Verde, a gente pode ver em termos de agro, o que pode ser feito em termos de rota, e de repente o trade como um todo, e a Secretaria de Turismo envolvidas nisso, a gente pode criar métodos e pode criar alguns anúncios que, inclusive, a gente já tem uma roteirização e já fica mais fácil de trabalhar com as agências, com esse processo. Bom, a campanha saiu? Não, a campanha não saiu. Sabe, deixei de fazer a campanha, etc e tal, terminou não fazendo nada, não era isso que eles queriam. Em nada, não é isso, se eu tivesse tacado lá, eu te digo, a arara, em relação ao Pantanal, entendeu? Estava resolvida a vida. Você vai querer complicar? Para que complicar? Se pode. Se você pode facilitar. Então, isso é que eu digo que é o processo, o problema da comunicação e o processo de você tentar usar realmente a comunicação em prol, sabe, tanto do comércio, tanto você tentou modificar um pouco, mudar, você tentou modificar um pouquinho para ver em relação ao Estado, não, mas sempre continua a mesma coisa. É você tentar ver se você faz a coisa ali dentro de uma linha. Então, você tocou num assunto interessante. O que eu acredito, Henrique, é o seguinte, que dentro do jornalismo, a população, principalmente, como você falou, de 15 anos para cá, mas eu acredito que de uns 10, 8 anos para cá, perdeu muita credibilidade no jornalismo. E veio a pandemia e é onde aumentou a parte da mídia social. Cada um fala o que quer e vê. Hoje eu não assisto mais aquele canal, não assisto mais aquele jornal, porque já perdi a credibilidade, eu prefiro acompanhar na internet, que muita gente fala mais a verdade. Então, tem essas partes também. A curadoria é uma coisa muito complicada, né? O jornalismo tem a facilidade de você realmente desenvolver ali uma curadoria e tentar realmente buscar a credibilidade. O que é que você busca um meio de comunicação? Você busca um jornal, estamos aqui no jornal O Estado, por exemplo, você busca o jornal, por você acreditar nele. Certo? Perfeito. É evidente que você tem no processo de desacreditar tanto a tal da fake news, como também o que pegou a moda hoje. A grande verdade aqui na internet, você tem de tudo, e você não tem curadoria. Não tem mesmo. Então, você vai acreditar no que você quer acreditar também, é complicado. Você tem que buscar realmente fontes. Hoje, quando você vê um determinado texto, você tem que realmente tentar buscar duas, três fontes, assim, para você poder realmente ter certeza
daquilo que está acontecendo. E agora, o que ajudou muito a mídia social é uma discussão um pouco maior realmente das coisas. Não sei se é uma discussão saudável, sabe? Mas existe, né? Existe o conflito, existe cada um fala o que quer. O que a imprensa, o que o jornalismo de credibilidade precisa fazer, que é não tomar posição, mas mostrar os fatos e deixar para a interpretação ficar por conta do leitor, e você expor os pontos, os dois lados, porque tudo tem dois lados, tudo tem duas lógico, questões. Com certeza. Tudo tem coisas. As coisas hoje estão muito escandalosas, as coisas estão muito explosivas, né? E cada vez mais. Muito radical. Que é para você conseguir ter likes, você conseguir ter justamente a coisa e ganhar dinheiro com isso, né? Agora, verdade, você tocou no assunto, sim, procurar a mídia boa da internet, não qualquer um. Então, eu acho que, de qualquer maneira, o jornalismo tem essa facilidade de você realmente estar buscando a fonte jornalística. A fonte jornalística, na premissa, ela é a fonte confiável, é a fonte que deveria estar coisa. Agora, é aquela coisa, você tem alguns, isso internacionalmente, você tem um jornal mais conservador, um jornal mais progressista, jornal, eu estou preferindo a palavra jornal, mas... Eu sei, um modo geral. Um meio de comunicação. Uma mídia, sabe, um instrumento de mídia, um canal de mídia mais progressivo, um outro mais voltado para a esquerda, outro mais para a direita, outro ligado a um determinado isso que divide grupo. O mundo. E isso complica um pouco, porque você também com essa profusão, essa facilidade de comunicação, você passou a identificar mais essas tendências nos meios de comunicação também. Então, hoje, é difícil você encontrar, às vezes, um veículo ou uma coisa que não tenha, talvez, uma certa tendência, né? Um certo público. E são justamente os públicos também que determinados produtos, mas isso aqui eu vou anunciar onde, vou anunciar em quê, como, não, esse público é mais conservador, esse público é mais progressista, esse público é feminino, e por aí vai, sabe? Não seriam guetos jornalísticos, guetos midiáticos, né? Mas, de qualquer maneira, é essa profusão de espaços que justamente aí você precisa identificar para poder trabalhar e poder utilizá-los de uma maneira correta. Essa ferramenta é correta, perfeito. Vamos lá. Henrique, qual das premiações que mais marcou a sua trajetória? Eu acho tem várias, todas, mas... sabe? É muito legal você ter algum reconhecimento, né? Eu tive a satisfação de ter reconhecimentos como criativo, sabe, na publicidade e propaganda, vários prêmios de criação, a minha área mais de criação e de planejamento. Já tive a possibilidade de ter muitas premiações culturais no aspecto da atividade cultural. Não tem uma específica. Não tem assim, todas são... Eu tive uma satisfação muito grande. Nem foi uma premiação, mas eu tive a possibilidade de participar do Salão Livre de Paris, escolhido pela Embaixada da França, Embaixada de Paris, para poder ter essa participação literária. Então, a premiação é uma coisa que você fica contente com ela, né? Você fica feliz com ela. Não tem assim uma coisa que, essa coisa, sabe? E são coisas que vieram, acho que naturalmente, pela produção, pelo trabalho, pela atividade, sabe? Não uma coisa assim... específica. De você, eu quero esse negócio. Não, são coisas que naturalmente terminaram acontecendo, talvez pela trajetória. Então... normais, sabe? Não é algo que eu já... isso aqui é muito Não tem legal. aquela coisa de alta definição. Eu ter subido nesse palco aqui foi uma maravilha. Com certeza. Agora, aquela emoção, gostoso, mas todas são. Tudo é muito gostoso, tudo é muito legal quando você tem algum reconhecimento, né? Com certeza. E, Henrique, como que você vê a literatura do Brasil em relação aos outros países?
Olha, você tem gênios aqui no Brasil. E eu acredito que o Brasil é riquíssimo em literatura. Você tem gênios, né? Tem determinados autores que, se tivessem o espaço internacional que muitos outros autores têm, justamente em função da mídia, justamente em função do marketing, em função do trabalho, estariam, sabe, ao lado dos grandes autores, sabe, internacionais. Eu cresci lendo, talvez... eu cresci com a literatura brasileira e também estrangeira, é lógico. Mas, e também tem uma coisa, cada um vai buscando o seu estilo que te agrada, né? As pessoas, quando vão ler, dizem assim, eu tenho dificuldade de ler um livro. Pô, mas espera aí, não gostou do livro? Fecha, abre outro. Não gostou? Fecha, abre outro. Você vai chegar na leitura que te agrada, no tema que te agrada, na forma que te agrada. Sabe, se é o romantismo, se é o concretismo, sabe, se é o moderno, o que realmente te toca. E eu encontrei, evidentemente, os meus autores, sabe, e todos eles me ensinaram muito, sabe, no sentido de você, puxa, que legal eu estar lendo isso, eu estar vendo isso, a maneira como eu penso, a maneira, às vezes, como eu me identifico. E são maravilhosos, sabe? Você tem, sabe, nomes incríveis. Esse Brasil é um celeiro rico e rico de diversidade. O Sul, o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, as linguagens, sabe? Um universo lírico. A diferenciação das palavras. Um universo lírico, como o Manuel de Barros conseguiu trabalhar com o Pantanal, embora ele não seja um pantaneiro, eu não acho que ele fale da coisa. Ele fala do mundo, fala do universo, fala do humanismo, mas ele tem um universo mágico que se refere ali àquela região. Um universo mágico de um Carlos Drummond, de um Mário de Andrade, sabe? De Guimarães Rosa, você tem Graciliano Ramos, você tem Jorge Amado, de qualquer maneira tem toda uma coisa. Sensacional. Você tem seus Casagrandes e Senzaros, Gilberto Freire, são fantásticos. Tem coisas incríveis, coisas maravilhosas. E eu estou falando de determinados autores que me tocam um pouco mais, entendeu? Cada um tem o seu, sabe? Tem um autor lá, é o que eu te digo, no meio de Minas Gerais, que pouca gente conhece. Conhece, que não tem ideia, e é sensacional. Gênio, entendeu? Sabe, você tem grandes autores que são descobertos após o seu... Outro dia nós fizemos ali na Academia de Mato Grossense de Letras a leitura do Paulo Leminski. Paulo Leminski é um cara que em vida, poxa, ele queria tanto ser reconhecido, talvez alguma coisa, ele teve um pouco de frustração de não ter o reconhecimento que ele deveria ter. E ele teve depois de morto. Já é uma coisa que não tem sentido. Pela vida que era melhor, com certeza. Sempre é. Então, são coisas, você vive descobrindo grandes autores, você vive, às vezes, em determinados momentos, e alguns escritores, alguns textos, às vezes, estão ligados a determinados, também a determinados grupos. Olha, isso aqui é um celeiro, sabe? É o celeiro de faturas do agro, o celeiro de faturas da cultura, da literatura e de muitos outros... O país é riquíssimo em tudo. Muito, muito rico. Esse país é muito rico culturalmente, é um espetáculo. Agora, é aquela coisa, isso tem que ir o máximo possível tentar ver se tem utilidade em termos de transformador social. Perfeito, perfeito. Bom, eu sou suspeita de falar, porque praticamente eu sou viciado em leitura. Legal. Sou viciado em leitura. E para mim tem que ser livro físico. Eu gosto de livro físico. Eu não tenho paciência de pegar celular. Já minha filha é celular. Então eu sou físico. Então eu aprendi isso quando eu tinha praticamente 8, 9 anos. Eu via minha mãe comprar aqueles livrinhos na banca, Agatha Christie. Sim. Então ela lia aquelas séries. Aqueles livros de bolso. Isso, de bolso, pequenininho. Então isso há muito tempo atrás. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a ler gibi. Então a minha estrutura foi através de gibi, depois foi passando para livros. Então acho que é isso que está faltando, esse contexto para os jovens hoje se interessar para livro. Não é livro físico, é uma leitura em geral, né, Henrique? Sim. Entendeu? Eu acredito que isso é de crucial. E não ficar só naquele seu livro, eu sou médico, vou ficar só naquele tema ali de médico. Não, acho que é bom você... Não, você precisa abrir... Abrir sua mente para várias coisas. A mente se abre no momento em que você abre o seu pensamento. Perfeito.
E ali, o ler é você te traz uma riqueza aprender, muito... Não existe maior diversidade, as pessoas falam em diversidade, não existe maior diversidade do que a leitura. Com certeza, Sabe? não existe de você mesmo. encontrar ali justamente a multiplicidade do que existe na vida, do que existe em todas as relações possíveis e imaginárias. Não, leitura é leitura. Bom, nós estamos batendo esse bate-papo, tá gostoso, mas o tempo aqui é curtinho. E eu gostaria, Henrique, que você aconselhasse, daria um conselho para o pessoal que estão iniciando hoje na parte de cultura, na parte de comunicação, escritor. O que é o seu conselho para o pessoal? É ler, né? Conhecimento, né? Não tem outra coisa. Você às vezes vai fazer uma palestra numa escola, você vai bater um papo com um aluno, essas coisas, você tem ali às vezes 40 alunos, 50, ou você tem 200, ou tem 300, ou tem 20, mas você pede, por favor, quem lê? Não levanta a mão mais do que 5, 8%. Sabe, de 40 levantam 4, dão a mão, sabe, 6, sabe? Eu costumo falar, olha, esse povo está na frente de vocês. Para conseguir mercado de trabalho, ter mais conhecimento, para conseguir possibilidade de emprego, possibilidade de uma série de coisas, possibilidade de conhecimento, possibilidade de desenvolvimento como pessoa, como profissional, como técnico. Por quê? Porque é o conhecimento, é a abertura de você estar aberto ao aprender, né? Porque leitura é aprendizado. É lógico, óbvio. E é o que eu digo, não apenas tecnicamente, culturalmente, socialmente, filosoficamente, sabe? Sociologicamente. E eu acho que é isso, sabe? As pessoas se abrirem ao aprender. Eu acho que isso é o básico. E o aprender está muito também na leitura, e leitura de um modo geral, sabe? Desde o mundo, desde a política, desde da interatividade, de você estar dentro do seu tempo, você está up-to-date com o mundo, sabe? Está up-to-date com 2025, e você também ter essa possibilidade. Vamos aprender, sabe? Com certeza. Aprender é tudo. É tudo, com certeza. Henrique, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Papo gostoso aí. Delícia. E espero mais vezes aqui, com Aí, certeza. Tá? com certeza. Está convidado. Obrigado. Só vamos marcar uma outra data aqui, né, Thaís? Certeza, muito gostoso. Estamos E conversando. estou conhecendo ele hoje, pessoa sensacional. Estudei um pouquinho mais sobre ele. Parabéns nessa trajetória sua maravilhosa. Tá? Tá? Um belo trabalho Com que você está certeza, fazendo aí. com certeza. E comunicação é tudo, pessoal. Comunicação, comunicação visual. Sem isso nós não sabemos nada, tá? E a vocês ouvintes, a vocês que seguem nós aqui pelo Estado Play, obrigado pela audiência de vocês. Que vocês tenham uma quarta-feira sensacional e até o próximo programa. Fique com Deus.